Olá, queridos, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é o professor Leonardo Guimarães. Nesta semana a gente não vai ter aula na segunda-feira, dia 12, é feriado. Então eu estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês o conteúdo gramatical trabalhado nessa semana. O tema da aula de hoje, o título é How was your weekend? Como foi o seu fim de semana? E aí a gente vai ver como perguntar, né? Sobre como foi o fim de semana, como foi atividades do passado. E vai ver também como fazer perguntas usando how junto com adjetivos, tá bom? Para começar, vocês trabalharam um diálogo e aí a gente tinha nele algumas dessas expressões. Por exemplo, how was your week? Né? No diálogo 1. Então, estava perguntando aqui como foi sua semana. E aí a pessoa respondeu, it wasn't very good, não foi muito bom. Na questão 2, a gente tem, how was your date? Como foi o seu encontro? E ela respondeu, great. Na 3, how was your holiday? E a resposta, it was really nice, foi muito bom. How was your flight? Como foi o seu voo? It was okay, thanks, foi ok. E por fim, how was your trip? Como foi sua viagem? It was nice. Foi boa. Vocês podem prestar atenção que todas as frases aqui começaram com how, certo? E was, né? How was your... E aqui só mudava o último termo, né? How was your week? How was your day? How was your holiday? How was the flight? Your flight? How was your trip? Tá bom? Faltou um your aqui, vou colocar aqui de caneta, rapidinho, adiciono aqui que eu esqueci de digitar, how was your, como ficou grande aqui essa caneta, how was your flight, vou botar aqui uma caneta menor, tá bom? How was your flight, tá bom? E aí todas essas perguntas começam com how was your e só mudou na última palavra, né? Week significa semana, date significa encontro, holiday, férias, flight, voo, trip, viagem. Então quando a gente quiser fazer uma pergunta sobre qualquer coisa, qualquer experiência passada, tá bom? A gente vai usar how was your. E aqui, nesse material, a gente encontra vários exemplos. Alguns que a gente já usou, né? E outros que a gente poderia usar. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Então, a gente tem how was your day? Como foi o seu dia? How was your day? Como foi o seu dia? How was your weekend? Como foi o fim de semana? How was your trip? Como foi a viagem? How was your flight? Como foi o voo? How was your holiday? Como foram suas férias? How was your party? Como foi sua festa? How was your date? Como foi o seu encontro? Tá bom? A gente só muda por algumas palavras. Tem outras que são possíveis, mas quando for perguntar sobre alguma experiência passada, começa com how was your. Belezinha? E embaixo aqui a gente tem algumas possibilidades de resposta. Então a gente tem it was, it was nice, it was great, it was brilliant, it was fantastic. Então it was nice foi bom, it was great foi ótimo, it was brilliant perfeito, it was fantastic foi fantástico. Aí aqui, se for mais ou menos, it was okay, foi ok. It was alright, foi bom. Ou it wasn't bad, né? Não foi ruim. E se você não gostou, aí pode dizer it wasn't very good, não foi bom, não foi muito bom. It was awful, foi horrível. It was terrible, foi terrível. It was really bad, foi muito ruim. Então, são formas de você perguntar algumas expressões, tá bom?
passar aqui para o próximo. E aqui eu tenho 3 perguntas. E aí eu vou pedir que vocês no chat, vocês pausem depois que eu leio as perguntas, tá bom? A gente tem essas, vocês vão pausar o vídeo no chat, eu vou dizer o momento de pausar. E vocês respondam essas 3 perguntas em inglês. Vocês vão responder usando essas frases, essas possibilidades aqui, ó. Tá bom? Vocês vão responder usando alguma dessas possibilidades aqui. Então, how was your day? Como foi o seu dia? E aí vocês vão dizer, how was your weekend? And how was your last birthday? Como foi o seu dia? Como foi seu fim de semana? Ou como foi seu último aniversário? E aí eu vou colocar algumas respostas possíveis aqui. Por exemplo, o meu, how was your day? Como foi seu dia? E aí eu vou dizer o meu, né? Bota aqui. How was your day? O meu dia, vocês vão digitar no chat. Eu vou colocar aqui só para exemplificando. It was okay. Foi ok meu dia. How was your weekend? Como foi o seu fim de semana? E aí, vocês vão colocar como foi o seu fim de semana. Meu fim de semana eu fiquei em casa, brinquei muito com a minha filha, me diverti muito. Vou colocar aqui, it. Eu só diminuir o tamanho da caneta, viu, pessoal? Was great. It was great. E how was your last birthday? Como foi o seu último aniversário? O meu foi durante a pandemia, bem no começo do distanciamento. Eu fiquei só com a minha companheira e com a minha filha. Não foi muito bom. Então eu vou botar it wasn't very good. Não pude ver minha mãe, não pude ver minha família, então eu vou botar it wasn't very good. Isso aqui é um ó, viu, pessoal? Vou apagar aqui para deixar com cara de ó. It wasn't very good. Não foi muito bom. Então agora vocês pausem o vídeo, tá bom? E respondam aqui no chat, nos comentários do vídeo, how was your day? How was your weekend? How was your last birthday? Pronto, vocês já devem ter pausado, despausado, respondido. Depois eu vou dar uma olhada, responder os comentários de vocês no vídeo. Vamos passar agora para o próximo slide, né? Lembrando que vocês devem ter sempre começado com it was ou it wasn't, no caso quando for negativa, tá bom? Por exemplo, it wasn't. Eita. No caso, it wasn't bad na negativa. It wasn't very good. São formas negativas de marcar essas frases, tá bom? Então, lembrando que vocês podem usar esses dois. Enfim, espero que vocês tenham respondido, que esteja tudo correto. Vou ver depois nos comentários e vamos passar para o próximo slide. E aqui, agora, a gente tem, né? Eu não coloquei o diálogo 1, porque não tem o exemplo que eu quero ressaltar, mas eu coloquei do começo, do 2 ao 5, para vocês darem uma olhada aqui nessas frases. Então, 2. How was your date? It was great. Desculpem, vou começar de novo. O 2. How was your date? Great. He was nice, funny, and really tall. How tall was he? Almost 2 meters. Então, como foi seu encontro? Ótimo. Ele era legal, engraçado e muito alto. E aí, veio essa pergunta aqui. How tall was he? O quão alto ele era? E aí a resposta foi almost 2 meters. Quase 2 metros. Tá bom? Então, tinha how tall
E aí veio... deixa eu desfazer aqui, marquei errado. Vou marcar how. Vou marcar o tall. How tall. E vou marcar was. How tall was he? Quantos metros ele tinha? E o he é o sujeito da frase. Vou marcar aqui de outra cor também, para ficar bem destacado. Tá de laranja. How tall was he? Quantos metros ele tinha? Quase 2 metros. Aí na questão 3, a gente já tem outro diálogo, mas a gente vai ter uma pergunta parecida, né? A gente vai ter aqui: How was your holiday? Como foram suas férias? It was nice. We were in Porto Martim. Foi bom, a gente estava em Porto Martim. How far is it? About 2 kilometers. Então aqui a gente tem quão longe é, e aí a resposta, cerca de 2 quilômetros. Aí a gente vê uma repetição parecida da estrutura. A gente tem um how, aqui a gente tem o verbo to be. A diferença é que nessa aqui o verbo to be está no presente, e aqui na primeira estava no passado, o verbo to be, tá bom? Depois a gente tem, depois do how, a gente tem o adjetivo, how far is, e por fim, o sujeito da frase, né? How far is it? It está se referindo a Port Martin. Então, it é how far is Port Martin, por exemplo. Então, how far is it? Mesma estrutura. E aí a gente está perguntando agora o quão longe é. No 4, aí a gente teve, vocês ouviram o seguinte diálogo: How was the flight? How was your flight? Faltou esse or aqui de novo. Dei Ctrl C, Ctrl V. Esqueci de botar esse or aqui. Vou só escrever. How was your flight? Como foi o seu voo? E aí o senhorzinho respondeu, né? It was okay, thanks. Foi ok, obrigado. How long was it? About 7 hours. E aqui ela perguntou quanto tempo durou. E aí ele diz mais ou menos 7 horas. Então, um voo longo, né? Mas quando ela quis perguntar quanto tempo, quão longo... Eita, botei o lápis. Deixa eu desfazer. Botar aqui o marcador de texto. Quanto tempo durou? How long, o adjetivo long, was it. Vou marcar aqui o adjetivo. Então, a gente tem uma repetição da estrutura de sempre. O quão longe é, how long was it. E aqui na última, quando for, né, there was a party here. How big was it? About 50 people. Então, qual é a frase que a gente vai usar, né? A do meio. E aí, o que é que está perguntando? Vocês já conseguem pensar? How big was it? O que é que significa? Eu creio que sim, né? How big was it? O quão grande foi a festa? How. E aí é o adjetivo depois amarelo, né? Big. Depois a gente tem o verbo to be, dessa vez de novo no passado. Was. E por fim a gente tem o sujeito, né? Que aqui mais uma vez foi it, porque estava se referindo à festa, tá bom? Então, quando a gente quer perguntar qual o tamanho, qual a altura, qual a distância, qual o peso de algo, a gente vai sempre usar essa estrutura. How, adjetivo, verbo to be e sujeito. Sabe uma pergunta que vocês aprenderam no ano passado, ou com a professora Ellen, ou com o professor Tito, que tem essa mesma estrutura? How are you? Eu vou escrever ela aqui. How old are you? How old are you? Deixa eu afastar aqui para botar o ponto de interrogação. Então, a gente tem aqui
How old are you? Quantos anos você tem? E aí, se vocês perceberem, vou só responder I'm 34, né? Minha idade, eu tenho 34 anos. Mas vocês podem perceber aqui, ó, que é a mesma estrutura. A gente começou com o how, eita, aquele marcado de azul, né? A gente começa com o how, né? Depois tem o adjetivo old, que old significa velho, né? Então, a gente está perguntando a idade, quão velho é você, qual a sua idade. A gente traduz para qual é a sua idade, mas em inglês, se fosse ao pé da letra, seria quão velho é você. Depois a gente tem o verbo to be, que é o are. E por fim a gente tem o sujeito, que nessa pergunta é o you, né? Que significa você. Então a pergunta que a gente sempre usou, vocês aprenderam ano passado, uma pergunta, né, bem básica, que tem essa estrutura que a gente está estudando hoje, né? How, adjetivo, verbo to be, sujeito. How old are you? É quão velho você é. Então sempre essa estrutura. Quando você quer saber, how, adjetivo, verbo, sujeito. Vamos para o próximo slide, que vai ter uma tabelinha mais bonitinha. Ah, ainda não. E aqui nesse slide a gente tem alguns adjetivos que vocês estudaram, né? Deep significa profundo, tá bom? Deep. Far, distante. Heavy, pesado. Long, nesse caso é longo, né? Mas no caso aqui a gente vai usar para tempo. Tall, alto ou alta. Wide, amplo. E aqui, mais uma vez, só a repetição de como eram as outras frases. How tall was he? O quão alto ele era. How far is Porto Martin? O quão distante é Porto Martim? How long was your flight? Quanto tempo foi o seu voo? How big was the party? O quão grande foi a festa, né? São essas frases que aí a gente trabalha. E a gente pode dizer, por exemplo, se eu quiser perguntar o quão pesado é esta caixa, como é que fica, professor? Então, how, né? Eita, vou botar o preto aqui. Começa sempre com how. How. Depois eu vou colocar o adjetivo. Se eu quero usar pesado, qual adjetivo que significa pesado? Heavy. How heavy. Verbo to be. Se eu quero dizer o quão pesado é a caixa, eu boto o is. Se eu quiser dizer o quão pesado era a caixa, eu boto o was. Mas eu vou botar no caso esse, que está aparecendo aí na foto. Is the... Deixa eu afastar aqui. O negócio sempre me atrapalhando. How heavy is the box? Tá bom? O quão pesado... O quão pesado é a caixa. E aqui a gente tem a resposta, né? Eu vou inventar uma resposta. About 30 kilograms. Ok? Então, quão pesada é a caixa? Mesma estrutura. How, adjetivo, verbo to be, sujeito. Tá bom? Vou passar agora para o próximo slide. E aqui, né, ele só faz umas relações. Por exemplo, quando eu quiser usar how long, né, quando eu quiser usar... Deixa eu só mudar a cor aqui, botar o verdinho. Faz tempo que eu não uso. Quando eu quiser usar how long, eu vou me referir ao how long. Quando eu quiser usar how long, né, quanto tempo foi sua jornada? How long se refere a tempo. How long ou how wide, long pode se referir também, e wide também, pode se referir a distância, qual o tamanho, né? No caso de tamanho, distância. How long ou how wide. Marcar aqui. Tá bom? How long, how wide. Distância. How tall é o quão alto.
aí a gente se refere à altura, height, altura. How far, né, o quão longe, aí distância. Eu vou até mudar aqui, porque na minha opinião, esse how long e how wide, ele não se refere a... Eita, vou botar aqui de preto. How long, desculpem pessoal, vou só riscar aqui, porque na minha opinião, how long e how wide não se refere à distância, mas sim se referem a tamanho, que é size, tá bom? Eu acho que fica melhor da gente diferenciar. Então, how long, how wide, size. E how far, distance. How heavy, o quão pesado, é peso, weight. How deep, deep significa profundo, né? Então, how deep is the swimming pool? Quão profunda é a piscina? Depth, profundidade. Belezinha? Então, how long, time, how wide ou how long, size, how tall, height, how far, distance, how heavy, weight, how deep, depth. Desculpem, depth. Então, how long, tempo, how long ou how wide, tamanho, how tall, altura, how far, distância, how heavy, peso, how deep, profundidade. E aqui a gente tem uma tarefinha para vocês fazerem e vocês também vão responder no chat. Vocês vão colocar 1 e colocar a resposta, 2 a resposta, tá bom? Como é que vai ser essa tarefinha? A gente tem aqui em cima a pergunta, né, com um tracinho, e embaixo a resposta. Então a gente tem, por exemplo, aqui na pergunta, the room, ou na resposta, the room was 10 meters wide. Então a sala tinha 10 metros de tamanho, de comprimento, né? 10 meters wide. A sala tinha 10 metros de comprimento. Então a gente sabe que o adjetivo é wide. E aí quando a gente está falando de wide, qual é o que a gente vai usar? How. Escrever aqui, pegar uma corzinha legalzinha. Pegar o laranja, o lápis. Então eu vou colocar how wide, né? Já que eu sei que é comprimento, was. E aí, professor, eu boto qual é o sujeito? O sujeito é sempre o começo da frase. É sempre o que começa a frase. Então, how wide was the room? Então, quão amplo era o quarto? Era a sala. Vou fazer essa segunda, que ela tem um pouquinho de diferença, tá bom? Mas ela ajuda aqui a gente ver. Então, desculpem. Então, a gente tem aqui, the flight was about 4 hours. O voo foi cerca de 4 horas. Então, qual é a palavra aqui que dá a dica? É hora, né? Se a gente está falando de hora, a gente está falando de... Acho que você já responderá em casa. De tempo, time. Quando a gente usa time, qual é o adjetivo? Time long. Então, como é que vocês vão responder? Como é que vocês vão escrever a pergunta, melhor dizendo? Vocês vão começar com how, né? E aí, qual é o adjetivo que usa para time? Como eu já falei, long. How long? Qual é o verbo to be aqui? Está no passado, está was, então repito was. Né? How long was? E o sujeito está aqui, ó. The flight, o voo. Então eu boto the. How long was the flight? Quanto tempo, quanto demorou foi o voo.
E aí eu vou pedir que vocês façam o resto. Vou só dar a dica aqui da próxima. Vocês sempre procuram uma palavra, né, que dê a dica. Nessa aqui é meters. Então, se é meters, está falando de metros. Se o sujeito é the restaurant, né? The restaurant. Qual é o sujeito é the restaurant? Então, qual é que eu vou falar? Aqui eu estou falando she is, ela é, e aqui a gente tem meters de novo. Então, qual é o que a gente vai usar? The swimming pool is 2 meters deep. Então, a piscina tem 2 metros de profundidade. And she was 3 kilograms. A gente tem o kilograms, que é o peso, e she, que é o sujeito. Gente, só outra coisa que eu quero chamar a atenção, para vocês prestarem atenção antes de responder, é o verbo to be, tá bom? Então, por exemplo, aqui, vou marcar de azul. Então, aqui nessas duas primeiras que eu coloquei no exemplo, o verbo to be era o was. Então, eu botei aqui, ó, o verbo to be was, tá bom? Nessa aqui, o verbo to be também é was. Então, vai ser praticamente a mesma lógica da 1 e da 2. Nessa terceira, o verbo to be é is. Ou na 4 e na 5, o verbo to be é is, tá bom? Então, eu vou fazer a 4 aqui, e aí vocês começam a responder o resto, tá bom? A 4, então vamos lá. Começa sempre com how. Se está dizendo que ela é mais ou menos 2 metros de altura, então altura, height, é tall. Então, vai how tall. Eita, escrevi muito em cima, vou apagar aqui. How tall. E aí o verbo to be. Se o verbo to be aqui está no presente, na pergunta ele vai estar no presente também. Is. E aí o sujeito é she. How tall is she? Então preste atenção no verbo to be, que eu estou marcando de azul aqui. Vou botar só o lápis marcador aqui. Que eu estou marcando de azul para vocês respeitarem o tempo verbal da resposta, tá bom? Então sempre how, adjetivo, verbo to be, sujeito, tá bom? How, adjetivo, verbo to be, sujeito. Pausem aí o vídeo, responda aí no chat, da 1 a 6, mesmo que eu já tenha botado a 1, eu quero que vocês digitem, que é uma forma de prática, e responda aí 3, que aí a gente volta para conferir. Pausem o vídeo, hein? Pronto, agora que vocês já responderam, vou responder aqui as outras. Eu creio que está fácil, né? Então, a gente tem aqui, the restaurant is 10 meters from the hotel. O restaurante é 10 metros do hotel. Então, como é que iria perguntar? Deixa eu só pegar aqui o laranja. Pegar aqui o lápis. Então, começa sempre com how, né? How. A distância entre o restaurante e o hotel, distance, usa far. How far. Aí o verbo to be, nesse caso, está no passado. Coloco was. The restaurant. How far was the restaurant? A 5, the swimming pool is 2 meters deep. Então, a gente tem how. E aí, o adjetivo está dado aqui já na resposta. Então, how deep. Verbo to be, nesse caso, is. E o sujeito, the swimming pool. E a última, she was 3 kilograms. Ela tinha 3 quilos. Então, a gente tem o sujeito que é she, o verbo to be was, e kilograms, a gente está falando de peso. Se está falando de peso, weight, how heavy. Então, bora escrever aqui. How
adjetivo de peso, heavy. Aqui o verbo to be tá was, então repito, was. E o sujeito é she. How heavy was she? Então a gente tem aqui toda a resposta. Confiram se vocês corrigiram certo. Se não corrigiram, vocês podem editar no YouTube, tá bom? Espero que a maioria tenha conseguido responder tudo corretamente. Eita, deixa eu apagar aqui. E bye. See you next class. Vejo vocês na próxima aula, na próxima semana. Até segunda, pessoal. E bom feriado.